Olá, eu sou a Karina Casuccelli, eu sou artista, eu sou graduada em moda e em artes cênicas. Eu trabalho como figurinista, como atriz, como diretora e produtora na Companhia Nova de Teatro, que este ano está comemorando 21 anos. Esta é uma videoaula de experimentos vestíveis, que foi contemplado pelo PROAC 39-2021, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A oficina Experimentos Vestíveis, nesse formato de videoaula, tem como objetivo demonstrar os nossos processos criativos e práticos de elementos de caracterização para performances teatrais, editorial de moda, shows, criando looks muito criativos e personalizados e únicos. Nós usaremos a ideia do upcycling, pois utilizaremos materiais que seriam descartados, como papéis, fios de lã, retalhos, tampinhas de garrafa, entre outros materiais inusitados que serão aplicados em peças vestíveis. O objetivo da oficina é estimular artistas de teatro, artistas visuais, interessados em geral a criarem os seus próprios figurinos e acessórios autorais. Aqui nessa videoaula, aprenderemos a confecção de um corpete, um corselet, mesmo sem nunca ter costurado. Isso é possível? É claro que é possível. Nós fizemos um editorial de moda como resultado da oficina Experimentos Vestíveis. Então, essa foto que a gente está vendo é a Cacá, que participou da oficina. Ela confeccionou seu próprio corselet, que é o nosso tema aqui, desses 30 minutos de oficina virtual. Então, a Cacá, ela criou esse corselet com uma temática mais pop, usando palavras, frases. Por quê? Qual foi a inspiração? A inspiração eram as exposições que estavam acontecendo aonde foi realizada a oficina. Foi realizado na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em 2019. Então, estava acontecendo super exposições, super coloridas, e a gente aproveitou para se inspirar nessas instalações. E a Cacá criou esse corselet, que aqui a gente está fazendo ao contrário. A gente está mostrando primeiro os resultados, para depois eu poder orientá-los como confeccionar o seu próprio corselet. E isso vocês vão poder criar da mesma forma, seguindo essas etapas, mas usando a imaginação de vocês, os materiais que estiverem em mãos. E aí eu vou dando uns conselhos aí de como conseguir já ir guardando esses materiais e de como fazer a passo essa confecção de corselet. Então, esse corselet, ele não é usado a costura. Ele é todo feito em papelamento. Atrás ele é cortado com estilete, depois vocês vão ver nas fotos depois. E aí a gente usou ilhós. Então, é um corselet, ele é feito através da técnica de papelamento, que vocês vão ver mais adiante. Então, a Cacá, ela estava aqui como modelo também, além de ter criado o seu próprio corselet, aqui ela está como modelo. Aí a próxima foto é ela também com o mesmo corselet e com o mesmo look. Quando eu falo look, é a composição geral. Ela está usando um short preto, uma meia calça preta, mas é para mostrar para vocês que, às vezes, um acessório, uma peça de roupa, você começa a criar várias situações imagéticas interessantes para a composição de um editorial de moda. Como a primeira foto mostrou para vocês, ela na frente de um painel super colorido, super pop, e agora ela também está numa parede, né, com uma cor única, cinza, mas que tem algumas escritas atrás, que se você for acompanhar ali, né, essa é a sua voz, a nossa voz, a voz do Brasil, e aí você vai ler o que ela escreveu no corselet. Ela colocou a palavra tempo, ela colocou já passou, ela colocou a solidão. Então, é um código, é uma comunicação. Então, toda vestimenta que você for criar, principalmente no caso que a nossa proposta era criar os corselets que transmitissem toda a ideia conceitual artística, então você foca no meio do corpo, que é
o corselet, a cintura, o tronco, o quadril. Então, você cria um foco na foto. Então, essa foi a escolha para esse editorial. Com o mesmo look, agora elas estão de costas. São as duas modelos, para a gente mostrar como é o recorte do corselet. Porque você fala, bom, não vai ter costura, mas como é que vai amarrar? Então, aqui a gente optou por colocar ilhós, que lá na frente eu vou mostrar o que é um ilhós. A gente colocou ilhós e usamos um elástico para poder amarrar, porque as meninas conseguiriam se movimentar melhor usando a amarração de elástico, porque elas andavam, elas subiam uma escada. Então, como esse corselet, né, esse corpete é encorpado porque ele é feito através do empapelamento, então a gente deixou mais flexível essa questão da amarração. Então aqui são as costas, você consegue ver duas silhuetas diferentes, duas modelos diferentes. A Cacá tem 1,80 m, mais ou menos, aproximadamente. A Bárbara, ela já tem nanismo, ela tem 1,35 m, então, mas para mostrar essa diversidade desses corpos e de altura, mas que você consegue criar, sim, corselets, corpetes com o seu tamanho, com a sua silhueta. Então, essa era a proposta da oficina. Aqui é a Bárbara também, ela está com outro corselet, e esse corselet também, a base dele foi todo feito no empapelamento, que é a sobreposição de papel, cola e vários tipos de gramaturas de papel, que pode ser papel de jornal, papel de revista, e a cola branca, essa cola simples mesmo que a gente usa, cola escolar, e a gente coloca no potinho com água, deixa o papel lá e vai empapelando camada por camada. E aí depois, quando ele estiver na gramatura que você quer mais duro, aí você começa a fazer o seu trabalho artístico. Ali que vai estar a sua característica da ideia que você quer passar. Aqui no caso, nós usamos os fios de lã que tinha sobrado de um outro trabalho. Nós fizemos o conceito aqui no seio, no busto, se vocês olharem direitinho aqui, foi feito um círculo de crochê. Então, a gente utilizou todos os restos de fios que tinha de um trabalho que a gente executou antes e a gente aplicou aqui através de tranças. Por isso que é muito legal, gente, aprender a fazer crochê, trança. Se você não sabe fazer, hoje a gente tem ferramentas ao nosso alcance. Tem os tutoriais no YouTube, a gente tem o Pinterest, a gente tem várias ferramentas que a gente pode aprender a fazer trança, a gente pode aprender a fazer crochê, empapelamento. Então, depois é só digitar. E aí você se inspira também através das imagens. Então, ficou super bonita também a composição que ela fez. Ela usou uma saia pink longa, mas o nosso foco é o corselet. Aqui ela também, em outra situação, por isso que é um editorial de moda. Você vê que a paisagem que de composição é diferente. Agora ela está no fundo amarelo, em uma outra situação, e é isso que é interessante, você usar uma peça única e criar vários conceitos ali para o seu editorial de moda. Então é por isso que a gente está mostrando essas diferenças, o mesmo corselet. Aqui também ela com o mesmo corselet, em outra situação. Olha que é bem marcado na cintura. É lógico, esse corselet, a minha sugestão depois, se você quiser mais mobilidade, é fazer uns recortes nas costas, usar mais fios para amarração com elástico, porque você consegue se mover. Obviamente que fica bem encorpado, ele cria, porque é um empapelamento, mas ele fica super bonito no corpo. Aqui é a Tânia, também ela participou da oficina, e aqui a gente criou, inspirado nos macramês, a gente pegou vários fios, a gente pegou também, como eu falei, sobras de lã, a gente pegou sobras de barbantes, e a gente criou essa silhueta para ela como um colar, mas que cobre o corpo, como se fosse uma extensão, né? Um colar que virasse uma peça única. E aqui o que é interessante trabalhar com barbante? O barbante, a gente optou para trabalhar na cor cru e também no marrom.
O marrom, você, como o barbante, ele é orgânico, ele é um material de algodão, você também, nos tutoriais na internet, você encontra como tingir algodão. Então, eles vão te dar várias dicas de você usar pó de café, chá, várias técnicas para você fazer tingimento natural. É muito legal você testar. Então, vale a pena você ter vários barbantes em casa e testar o macramê também. Tem tutoriais no YouTube, como eu falei, no Pinterest, tem vários trabalhos muito legais. Então, aqui é só uma ideia para vocês também. E também a Tânia, ela está também no mesmo cenário que a Bárbara estava na foto anterior. Aqui ela também no outro contexto. Então, a gente foi passando de cenário, mas sempre com o mesmo, a proposta de look. Aqui as 3 modelos, também usando o mesmo conceito, os corcelês e os acessórios também que foi feito com essa temática de usar os materiais recicláveis. Também a Cacá usando o mesmo corcelê, aqui também ela tem acessórios que foram confeccionados nessa mesma ideia que eu falei anteriormente. Aqui já é um outro trabalho ali, o que a gente acabou de ver, foram realizados na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e aqui já foi realizado o ano passado, em 2022, na Casa de Cultura Vila Guilherme Casarão, na Zona Norte de São Paulo. Uma oficina super bacana, que tem grafites incríveis, então a gente se inspirou ali também como cenário do editorial de moda. E aqui também foi um corcelê, também usando a mesma técnica que a gente vai ver mais à frente, que é o empapelamento. E aí também ela fez recortes de tecidos, por isso que eu falo assim, tem uma blusa de renda, que tem uma renda linda, que já está, que você não vai usar mais, então recorta essa renda e guarda. Uma gola legal que você tem, recorta e vai guardando, porque isso vai servir para você fazer o seu corcelê, no caso dela, são retalhos, são fios, são flores de tecido que foram desmanchados para fazer o busto. Então, é só para vocês verem a composição do resultado final. Então, depois vocês vão ver como foi confeccionado esse corcelê. Aqui ela também, no editorial, a gente aproveitou que estava tendo uma festa lá na Casa de Cultura, e a gente foi fotografando. Aqui ela já fez uma composição também com uma saia que foi costurada na oficina, que foi com retalhos de tecido vermelho e preto, para prolongar a silhueta. Então, para vocês observarem como é interessante ter esse foco. Eu gosto de trabalhar sempre pensando no meio do corpo, né? Que é onde que a gente foca, para depois a gente poder criar a extensão desse corpo, que seriam uma calça, uma saia, um short, ou composição com meia calça, depois você pensar no decote, na gola, se vai ter gola, se vai ter aplicação de gola, mangas, e entre outros. Mas o foco aqui para você libertar das amarras que a gente às vezes tem, de ficar travado, eu não tenho ideia, eu não tenho aquilo, eu não tenho criatividade, é você pegar vários materiais, pegar esse manequim, ele nude, ele cru, e começar a aplicar e ir vendo o que vai sair dali, sem você criar um conceito, sem você criar um trabalho anterior, que é o que a gente faz na moda, né? A gente cria nossas tabelas, nossas cartelas de cores, mas é que é um trabalho muito mais livre, um trabalho muito mais criativo. Então, é um outro viés da criação. Aqui também ela em outro contexto, na casa lá, nós vimos a Rosa Vermelha na Casa de Cultura maravilhosa que lá tem, e ela foi fazendo uma composição fotográfica. Então, vocês podem observar, ficou super bonito, mas também sempre com a mesma base do empapelamento. Aqui também a Sabrina, ela também fez o mesmo processo, sempre a base é a mesma, que vocês vão ver lá na frente, eu estou mostrando o resultado para vocês ficarem com vontade de criar. Aqui também foi sobreposição de tecido e pintura manual. Então, vocês vão ver que nessa composição do corcelê foram várias nervuras de tecido, de retalhos de tecido, e foram pintados à mão, para dar esse degradê super bacana. Então, ela para fazer uma composição que viraria do busto até o pescoço, para não ter gola, ela usou aviamentos para fazer esse desenho que ficou super bacana. Aqui também tem ela num contexto, né, de editorial de moda,
ela escolheu esse sofá por causa da cor, por causa do conforto, para falar sobre também uma questão de atitude. Vocês veem assim que o movimento do corselet, ele não é muito viável na cintura e quadril, porque, como eu falei, ele fica um material rígido, mas fica muito bonito, muito interessante. Aí vai de cada um trabalhar os recortes dentro da peça. Aqui ela também, olha que bacana, que aqui também ela podia ter aplicado essa arte que está aqui no mural, no corselet. Então fica várias ideias, quem sabe grafitar, quem sabe fazer estampa, você também pode aplicar isso nos corselets. Então aí vai da sua ideia. Então aqui é só para mostrar um contexto de editorial. Aqui ela também, aqui eles estavam fazendo pinturas e ela estava falando dessa questão do reciclável também. A gente vê esses sacos de lixo preto aqui, que ficaram super bacanas, parecem onda do mar. Aqui ela de novo. Então, isso que é a parte muito interessante da criação. Então, eu só dei um gostinho para vocês ficarem com vontade de confeccionar. Então, aqui só foi selecionado algumas fotos de alguns participantes dessas últimas oficinas para vocês verem as possibilidades que você consegue criar sem costurar, sem precisar de uma máquina de costura. Às vezes você, artista, não tem uma verba para pagar uma costureira, uma modelista para fazer um corselet, mas se você pegar uma manequim, que mais na frente eu vou mostrar isso, e trabalhar com uma silhueta próxima da sua numeração, você consegue fazer sem alteração e consegue criar e usar para sua apresentação artística, para o seu editorial de moda. Então, essa foi a primeira parte que eu quis mostrar para vocês terem essa vontade de criação. Então, esses corselets, eles foram realizados nas oficinas, em contexto das oficinas culturais que foram oferecidas. Aqui também é um corselet que ficou incrível, esse conceito, né, de editorial de moda que o Matheus criou. Aqui você consegue ver o material do corselet, ele na sua forma nude, na sua forma cru, sem beneficiamento, sem tecido, sem interferência. Então, o nosso acabamento, quando a gente termina com craft, porque você pode terminar com a estética de jornal, que a gente vai ver mais à frente. Mas se você terminar com um craft e uma camada de cola, ela vai ficar com essa estética aqui do corselet do Matheus. Fica super lindo, né? Fica nude. E aí você também pode aproveitar, além do nude, você pode aplicar uma tinta branca, pode ser tinta de papel mesmo, você pode experimentar fazer em degradê, mas aqui você também pode aplicar cores sem aplicar tecido, sem aplicar aviamentos, e fica super bonito. Então, aqui vocês vão ver uma variação também da proposta do Matheus. Também foi realizado na Casa de Cultura Vila Guilherme, conhecido como Casarão. Aqui também ele está mostrando a parte de trás do corselet, né, o recorte do corselet. Aqui também a gente usou um elástico com cor nude, aberto. Você viu que a silhueta era um pouco mais apertada, o manequim que ele tirou o molde era um manequim menor, mas ficou super bacana, porque o elástico, quando você coloca o ilhós, ele permite que ele se molde ali no seu corpo, no seu tamanho. Então ficou super bonito essa composição que o Matheus criou com o tijolinho, dialogando com o cenário do espaço que a gente realizou esse editorial. Aqui também é o Matheus provando que é possível sim fazer performance. Aqui ele realizou uma performance, a gente fez um vídeo de dança arte com ele, ficou super bacana. E aí ele usou o corselet. Você viu que esse corselet é um corselet maior do que a gente usaria, né, quando você faz uma proposta de fazer uma performance. Ele desce o quadril, mas ele conseguiu fazer movimentações bem interessantes, porque ele fez o busto feminino, mas ficou abaixo das axilas, então dava para ter uma mobilidade. E usando na parte das costas o recorte, o elástico, você consegue mexer. Então ficou super legal e ele conseguiu provar isso através dessas fotos. Aqui também é para mostrar as meninas, usando também sem um beneficiamento de aviamentos e tecidos. Aqui também, para vocês verem, o mais brilhoso, né? Aqui a finalização foi com papel craft de diversas gramaturas,
Aqui teve aplicação de cola, umas camadas de cola, e aqui não. Então você vê a com brilho era que tinha cola, e a sem brilho aqui não tinha. E essas cores, esse degradê de nudes fica muito bonito para aplicado. Então vocês veem o resultado, né? A Sabrina para mostrar a tatuagem, ela falou: não, eu quero um recorte mais arredondado, então você consegue ver a tatuagem. Então, você vai escolhendo se você quer com busto, sem busto, você pode recortar também, fazer sem busto, para usar com uma blusinha embaixo, ou um sutiã decorado. Aqui também mostra a parte de trás, olha como fica bonito. Aqui já tem uma sobreposição de cores, né, do degradê do nude. E aqui não tinha elastano, ela usou uma fita e ficou super bonito. E ficou bem encaixadinho no corpo dela, desenhou bem o corpo, a manequim era próximo da silhueta dela. Aqui nessa foto belíssima foi a composição do espetáculo que a gente fez no Sesc Paulista, Zé Mané, aqui é a atriz Neca, ficou super bonita essa composição. E por que eu escolhi essa foto? Porque nos meus trabalhos profissionais eu também trabalho com o mesmo conceito e aplicação imagética. Eu sempre gosto de criar, lógico, tem a questão de cartela de cores, ideias, conceito, período, né? Já é um outro viés de pesquisa, mas só para mostrar e simplificar um pouco para vocês, que eu começo assim o meu trabalho pensando no centro do corpo. Né? Depois que eu fiz toda a minha pesquisa, escolhi cartela, tecido, conceito e tal, depois que eu olho o centro do corpo, que é composto ali na cintura, quadril, tronco, seios, eu começo a pensar se vai ser calça, se vai ser saia, se vai usar meia calça, se vai ter manga, se vai ter gola, se vai ter aplicação. Então, aqui é um corselê realizado em tecido. Eu gosto de trabalhar com tecido plano. Aqui tinha um pouco de elastano, mas é uma sardinha que eu fiz uns beneficiamentos de tingimento e aplicação metálica, mas foi costurado. Mas aquele conceito de fazer a silhueta, de ver onde que eu vou colocar o busto foi todo feito à mão e depois costurado, mas aqui eu já usei modelagem, tá? Aqui já houve uma mulagem no corpo e uma construção em tecido. Mas também é a mesma forma de pensamento para a construção da peça. Mas aqui eu já tive uma costureira, já tive uma modelista e a gente fez as aplicações num trabalho manual, mas não deixa de ser um trabalho manual. Então a gente tem que pensar também no conforto do ator, dependendo da proposta do diretor, aqui no caso o Lemerson Polonini, que é da companhia, e aí a gente fez essa composição. É só para mostrar para vocês que o corselê também pode derivar de outras ideias, pode te inspirar para depois você fazer em tecido, com uma modelagem e com uma costura. Aqui também é um outro tipo de corselê que a gente usou nesse espetáculo Dr. Fausto Se Liga a Luz. Esse espetáculo, eu fui convidada para participar de uma mostra de figurinos na Rússia, em Moscou. Foi muito bacana, fiquei super contente com o convite, porque nesse período o espetáculo ele foi construído em 2014 e 15. Não, um pouco antes, foi em 15 que a gente foi para a Rússia. Ele usava LEDs, que ninguém naquela época usava LED, fio luminoso, era uma tecnologia israelense e a gente acabou usando. Eu tinha conhecimento desse material, acabei aplicando nos figurinos, em que o figurino que iluminava, às vezes a gente não usava iluminação cênica, mas usava a iluminação nos corpos dos atores. Naquele período ainda as pessoas não utilizavam muito isso, os artistas ainda não usavam, então a gente acabou usando isso, e então ficou muito legal. Depois eu vi no carnaval, depois passando os anos, a gente teve mais acesso a esses materiais, então a gente acabou usando, mas foi muito legal apresentar lá na Rússia. A gente fez a performance também com esses figurinos, então não foi só a foto que foi para lá, nós fizemos a performance usando os figurinos. Bom, aqui também eu quero chamar atenção por esse corselê, que ele foi feito em camadas, em tiras de barbatana, com revestimento de tecido e aplicado taxinhas, mas também é o mesmo conceito da criação do corselê. Então, ia num corpo masculino. Então, eu aproveitei o corpo do ator e fiz aquela criação, como eu faço
num corpo feminino, mas aqui foi todo feito através, né, de barbatanas revestidas com taxas presas, mas ficou super legal. E por baixo, né, desse corselet vazado, eu coloquei outras sobreposições ali, né? Eu fiz um corset de renda que ficava legal, com um bico de mamadeira, porque ele era um cachorro, então ficou super legal. Eu não sei se dá para ver aqui, mas foi bem bacana a construção desse figurino. O cachorro, que é o nome do personagem, que ele também, eu pensei numa forma de como tornar isso articulável para ele, porque o ator ele pulava, ele engatinhava, ele andava que nem cachorro, se mexia, dançava e usava esse corselet, que as pessoas achavam que incômodo para dar aquela linguagem meio sado para o figurino, para a composição, mas o ator conseguiu executar. Eu fiz os recortes exatamente para ele conseguir ter essa mobilidade. Então ficou super bacana esse figurino. Vamos ver o próximo. Aqui também são a composição com os outros personagens, e aqui a personagem aqui da Rosinha, que é a atriz, ela usava várias trocas de peça, então a base era um corselet, que parecia um casaquinho, mas a construção era a construção de um corselet, e a gente trocava a saia tinha recortes, uma hora ela ficava com a perna à vista, às vezes ela colocava o zíper, não ficava, o corselet também tirava a manga, então é só para vocês verem outras ideias que vocês conseguem fazer aplicando no tecido, mas aí usando a modelagem, né, a mulagem, e costura. Aqui também, essa outra foto, também só que eu fiz um macacãozinho, né? Mas também esse conceito do corselet, olha o bojo, o desenho do corselet, e depois eu falei, não, precisa ter uma perninha, porque a atriz, ela anda, a atriz, no caso, era eu, então eu preciso me movimentar, então, mas eu usei a mesma estrutura do corselet aqui também, tem umas barbatanas, mas aqui é modelagem, é tecido, tá? E aí apliquei gola avulsa, a gola saía, a gola ela era deslocada durante a cena, só para mostrar para vocês que a gente pode mudar, mas também a aplicação de babados aqui na frente, é o mesmo conceito das criações. Aqui, nesse figurino, é o outro espetáculo, aqui é Rainer Miller em repertório, aqui é a Rosa fazendo uma ideia material. Também o conceito é o corselet de tecido costurado com uma saia longa e também sempre fazendo com materiais recicláveis, que eu adoro, tingimento natural. Aqui todo esse tecido ele era cru, eu tingi manualmente. Aqui essa aplicação do busto também foi feito à mão. Essa gola também foi feita à mão, eram fios que eu desfiei, sabe, tipo cordonê, um cordão, e eu fui desfiando. Olha que efeito legal ficou com desfiamento. Então, a manga, a gola é avulsa, porque ela tinha uns movimentos mais bruscos, e como o tecido era muito rígido, né, pela característica do corpete, eu deixava com recortes no braço. Então, você consegue ver, né, um figurino super bonito. Eu tenho muito orgulho de ter executado esse figurino. Então, só para vocês verem esse conceito que eu aplico em todos os figurinos profissionais que eu realizo na companhia. Aqui outro para vocês verem melhor, né? Também um tecido plano, não é um tecido que tem elastano aqui no caso, mas eu deixava umas folgas, como eu falei, tem recorte no braço, aplicação no seio. Essa aplicação em tecido eu poderia ter feito nesse corselet que eu estou propondo para vocês criarem com a base de empapelamento. Poderia ter ido no mesmo viés, no mesmo conceito de criação para executar esse figurino. Só que aqui a gente escolheu fazer de tecido, é um figurino também que tem... a gente rodou com o espetáculo vários anos, mais de 6 anos, e o figurino ainda está aqui intacto. Patrimônio da companhia. Agora, no mesmo espetáculo, Rainer Miller, aqui eu já desconstruí, aqui era uma saia com cintura alta, mas também sempre no conceito do corselet, também poderia ter feito um empapelamento aqui e cortado o busto,
Aqui eu usei uma blusa que eu fiz uma estampinha, mas costurada à mão, para mostrar que tinha costura à mão. As mangas avulsa, porque aqui é uma bailarina fazendo espetáculo. Esse espetáculo era um espetáculo híbrido, né? Atores e bailarinos, tinha muitas coreografias, né? Muitos movimentos, mas aqui também foi feito com tecido, tá? Mas eu também poderia ter criado no mesmo conceito de empapelamento, mas é para vocês verem essas composições de desmonte da peça em cena. Ela pode fazer uma cena sem manga, uma cena com manga, e é isso que é legal. Mas olha aqui a base forte aqui do conceito da peça, está aqui no meio do corpo. Outra aqui também, Ofélia, também do Rainer Miller, Hamlet Machine. Aqui também o mesmo conceito do corpete, só que amarrado no sutiã, com mangas avulsas, mas costurado na saia, rodada. Então, para vocês verem que o meu conceito é forte, trabalhar com um corselet, marcando a cintura, onde que eu levo o meu foco. E aí depois eu vou desenhando e construindo o look do personagem. Aqui eu quero mostrar um outro espetáculo nosso, a Cripta de Poe, que era um espetáculo que a gente também usava vários corselets preto, mas também com tecidos de barbatana. Eu usava barbatana, usava materiais mais alternativos, mais rígidos, mas feito com plástico ou tecido. Não foi no processo do empapelamento, mas poderia ter sido. Mas eu usei materiais alternativos para fazer o desenho dessa silhueta. Vou passar aqui também no outro personagem, também com recortes aqui, né? Era um corpete recortado que parecia mais esses cintos que o pessoal está usando de couro, né? Que pega da cintura, pega quase abaixo do busto, pega um pedaço do quadril, e com recortes do sutiã de couro, mas você olhando esteticamente parecia um corselet inteiro, uma peça única. Mas aqui eu fiz uma peça dividida exatamente para o ator conseguir se trocar, porque nesse espetáculo tinham trocas, então a gente vai criando isso, peças desmontáveis. Aqui eu uso um corselet com barbatana feito com material plástico vazado, também mangas bufantes, também tudo isso aqui você consegue tirar. Eu também tinha troca de figurino, então tinha que ser algo que eu conseguisse tirar rápido para depois colocar outro figurino. Então, é isso que você tem que pensar na funcionalidade que você vai criar esses corpetes. Então, é só para vocês terem uma noção que isso é aplicado em espetáculos que ficaram em cartaz, que circularam. E para finalizar essa parte de figurinos, de conceito de figurino, aqui está a nossa querida, maravilhosa atriz, que já não está mais conosco, né? Infelizmente, ela faleceu, mas é uma atriz brilhante. Eu fico muito feliz quando eu vejo as imagens dela, né? Vejo os vídeos, eu fico até emocionada agora para falar, mas aqui também foi feito com tecido, porque tinha movimentos, a Rosinha cantava, e teve a aplicação de franjas. Para vocês verem que essa aplicação de franja que foi costurado no tecido também pode ser aplicado no corselet de empapelamento, fica belíssimo também. Aqui eu também quero mostrar a aplicação dessa mesma técnica de corselet de empapelamento no meu projeto de moda, que contempla a diversidade da beleza das mulheres. Esse projeto, A Moda Está em Baixa, veio desde o meu TCC na Faculdade de Moda, que eu sou graduada em Negócios da Moda, em 2001. Então, eu comecei a pensar em trabalhar sobre corpos diversos. Então, eu comecei a trabalhar com algumas amigas minhas que tinham nanismo, e aí que nasceu essa ideia de fazer a moda pela democracia dos corpos. Então, para vocês verem que o corselet, ele também contemplava essa diversidade dos corpos. Então, eram mulheres baixinhas, gordinhas, altas. Então, eu comecei já a aplicar isso desde 2001 nos meus projetos. Então, aqui eu estou mostrando a Adriana. A Adriana está usando um corselet também nessa técnica do empapelamento. Aqui também é aquele trabalho que eu falei para vocês com os restos de lã que eu ia atrás, ia juntando. Eu também fazia aquele trabalhinho de crochê, de macramê, de trança, ia aplicando nos bustos, pinturas, colagem.
E aí também, nas costas, eu também sempre usava elástico colorido, porque se usar, dependendo do corpo que você for trabalhar, né, no caso da Adriana, das meninas que têm nanismo, tem uma certa irregularidade no tronco, e aí você não consegue fazer essa modelagem numa manequim de plástico, né? Se você não tirar a modelagem diretamente do corpo da sua modelo e for usar já um busto de plástico que está no mercado, que é PMG, e até o P é minúsculo, e você não consegue adaptar, você tem que usar elástico, você tem que usar alguma parte flexível dentro dessa estrutura. Lógico, eu vou fazendo os recortes, você vai conhecendo o corpo da sua modelo, e aí você vai adaptando. Mas ficou super bacana os editoriais que a gente fez. Então, eu só escolhi algumas fotos só para vocês verem essas aplicações nesses corpos. Aqui é a Adriana também, com a Cacá, que está sempre nos nossos projetos, amiga, atriz, modelo. Então, ela está sempre conosco, dando força nos projetos. Aqui é a Ana Oliveira, que é atriz também. A Ana é uma super amiga minha do Rio de Janeiro, uma atriz. Aqui a gente fez um corselê que virou quase um vestidinho para ela. Eu peguei uma medida maior para que seja uma peça única para ela, confortável. Aqui é feito em uma tela C, foi costurado, tá? Não foi no processo do empapelamento. Então, aqui foi feito à mão mesmo, com tecido, uma tela C. Mas aí, para vocês verem um prolongamento do corselê virando um vestido. Ficou super legal essa montagem também. Aqui também a Adrianinha, também numa outra proposta de outro corselê, aos materiais, o tingimento, o tipo de papel, o tipo de tecido, para vocês explorarem nos acessórios. Então, é só para mostrar essa variedade que você consegue criar conceitualmente aqui. Esse aqui é um outro corselê que foi criado numa oficina do Experimentos Vestíveis que eu realizei no Sesc Bom Retiro, acho que foi em 2014, uma turma super legal, e a gente fez todo aquele trabalho de tear manual, então vocês conseguem ver que essa peça, a gente fez primeiro vários teares manual, também feito com cartolina, daquela técnica de cortar e você fazer manualmente, a gente fez rapidinho, e a proposta era usar esses excessos de tecido, de lã, de fios, passar para o tear manual e aplicar no corselê. Ficou super legal a proposta, e aqui está mostrando essa diferença, né, de material. Aqui a moda está embaixo de um desfile que a gente fez, aqui sou eu no meio, na época, em 2010. Também essa proposta de sempre fazer corselê como base, aqui tem uma estampa de mão, mas aqui foi feito em tecido, tá? Mas tinha umas barbatanas nas costas, então também foi feito, lógico, com modelagem, costura, mas a princípio a construção de um corselê. Aqui eu com a Adriana também usando um corselê, também estruturado, e aí a gente colocou uns aviamentos que também virou um vestido, era um corselê, inclusive esse corselê eu usei no desfile, mas para a Adrianinha virou um vestido, olha que bonito. Agora vamos lá, depois de ter visto vários materiais, várias propostas interessantes de criar corselês, corpetes incríveis no contexto de apresentação teatral, de editorial de moda, de um trabalho mais personalizado e único, tá, por onde que eu começo? É muito simples. Começa a procurar um manequim. Se você for fazer para você, tenta achar uma numeração que tenha aproximadamente a sua medida e também o estilo que você quer, com seio, sem seio. Então, aí vai do gosto. Então, no mercado tem vários, dá para comprar usado. Procura nas redes, que tem muita gente que se desfaz, lojas que vendem super baratinho, então é super legal. E tem que ser de plástico. Por que tem que ser de plástico? Porque para fazer o empapelamento é aquela técnica do papel machê. Se você vai usar um molde, você vai pegar manequim, vai passar óleo, ou vai passar vaselina,
pode passar manteiga. Eu gosto de trabalhar com a vaselina em pasta, porque eu tenho mais contato, eu passo aonde eu vou trabalhar na manequim. Então, eu vou mostrar para vocês, antes de começar a falar como faz, as possibilidades de manequins que vocês têm. Tem esse aqui que é o mais comum, ele não tem seio, que também pode ser bem legal esse tipo, porque você pode cortar abaixo do seio ou fazer ele mais comprido. Esse aqui é o tipo que a Sabrina usou para criar, para poder mostrar a tatuagem. Então, você vai escolhendo a silhueta que tem mais a ver com o seu gosto e com os trabalhos que você vai criar, vai desenvolver. Aqui, ó, para vocês verem, também tem para os meninos. Tem o corpo masculino, vem até com músculo. Se vocês quiserem fazer uma produção teatral que precisa fazer uma coraça, que precisa fazer alguma coisa né, datada, que precisa ter um molde duro, aqui, ó, vocês conseguem, porque tem modelagem masculina também. Então, aqui você consegue ver a diferença dos dois. Também dá para fazer feminino, tá? Mais quadrado, também dá para fazer. Aqui, esse outro tipo tem esse manequim maior, com tamanho plus size. Vocês encontram sim hoje. Então, hoje no mercado você encontra plus size com menos seio, plus size com mais seio. E é legal, gente, não comprar com perna. Eu não gosto de comprar com perna, mas eu gosto de comprar a silhueta mais alongada, porque você pode dar aquele efeito super legal do corselet mais alongado, para você poder costurar, para você costurar aviamentos para fazer uma saia, ou deixar ele maior, que nem vocês viram já alguns corselets com essa proposta. Então, é super legal vocês comprarem maior. Então, olha que legal. Tem várias silhuetas. Tem um manequim de corpo inteiro. Esse aqui é legal porque eu consigo fazer com pescoço. Tá? Esse manequim que tem o corpo inteiro, aqui tem a perna. Aí fica opcional. Eu acho super difícil depois recortar. É muito trabalhoso. Mas aqui, no caso, você pode fazer ele com quase aquela manga, você pode empapelar até o pescoço. Olha que interessante você comprar o corpo inteiro também. O que você vai precisar, então? Um manequim, um busto de plástico. Você vai precisar da famosa cola quente. Gente, a cola quente é super importante para quê? Depois que você fazer todo o empapelamento, né, com jornal, então você já separa aí. Revista, eu sei que jornal a gente quase não encontra mais, mas vocês conseguem pegar aqueles panfletos de supermercado que serve como jornal. Craft, os trabalhos dos filhos de vocês, trabalhos que vocês fazem que vai jogar craft, começa a guardar craft, que ele é ótimo, porque ele impermeabiliza as camadas. Então, já vai separando esses materiais. E a cola quente, que é essencial para o acabamento, para o beneficiamento da base, para você colar renda, para você colar aviamentos, para você colar os materiais que você vai usar, que você vai revestir essa base, você vai usar cola quente. Às vezes eu uso também pincel com cola, dependendo do tecido, porque pode queimar. Gente, é tudo teste. Aqui é tudo feito à mão, então você também tem que fazer testes, né? Esse tecido não dá com cola quente, mas com a gente, pelo menos nas oficinas, quase todos os tecidos aceitaram a cola quente ali, colada em cima do empapelamento. Então, é super legal. Então, esse material básico que vocês vão ter, tá? Para começar a criar. Então, você já tendo o busto de plástico, um óleo, todo mundo tem, uma margarina, tem um óleo, uma vaselina, você passa no manequim onde você vai trabalhar. Tem um potinho para colocar água, um potinho para misturar água e cola branca líquida, aquela cola escolar mesmo. E recortando os papéis com as mãos, você já vai começar a criar a estrutura do seu corselet. Olha que maravilha, gente. Você vai ter um corselet igual o que vocês viram quando eu estava mostrando os processos de criação das meninas nas oficinas. Então, pessoal, aqui a gente vai mostrar o processo de criação aí da base do corselet ou do corpete de empapelamento. Olha aqui como você faz, é muito fácil. Aqui a Cacá, ela já está picando o jornal. Não vale cortar com tesoura, gente. Cortar com tesoura deixa o fio liso e depois ele não se entrelaça com a cola. Então, é aquele trabalhinho mesmo artesanal. Recortando enquanto você está vendo televisão, está escutando uma música, você já vai cortando com a mão. E aí você vai mergulhar
na água, deixar esse jornal ou filtro de café. Filtro de café é maravilhoso, é a melhor opção que tem. Então, os filtros de café já vai juntando, pede para a avó, pede para todo mundo, que o filtro de café deixa um acabamento lindo. Mas para quem não tem, vai jornal, vai revista e vai fazendo. Mas vale a pena investir no filtro de café, que é a mesma coisa que você faria com o papel. É o mesmo processo de colocar a primeira mão de papel na água. Então, você passou a vaselina, o óleo no seu busto de plástico, e aí você vai passar a primeira camada de papel com água só, sem cola ainda. Você vai colocar papelzinho por papelzinho, colocando em cima, a gente vai ver nas próximas fotos. Como ela já deu essa primeira mão na água, vocês verem que está na água, direitinho, vocês têm que fazer a próxima camada na sequência, gente, porque se deixar secar na água, vai cair o papel. Então, pelo menos você tem que dar 2 mãos de cola. Então, aqui ela misturou com cola, e aí ela já vai dar outra demão já em cima do desenho que ela fez do corcelê. Aqui, ó, já para vocês verem que vai intercalando. Depois que você deu a primeira só com água, você já deu a com cola, já deu uma segunda com cola, e aí você vai intercalar esse papel de jornal, de revista, ou o filtro de café, você vai intercalar com o craft, porque o craft ele é mais poroso, as tramas ficam melhores para impermeabilizar as camadas. Então, aqui ela já está dando uma mão de craft. Então, você também faz o mesmo processo. Cortou o craft, não importa a gramatura, tá? Pode ser grosso, aí você vai deixar mais tempo na água com a cola. Você picou, colocou ali na água com a cola, mas você não fazer bolinha, tá, gente? Não é o papel machê, bolinha não. É o fiozinho ali, é o papelzinho que nem tá aqui das meninas que está mostrando. Você está vendo que está retinho. Passou ali na cola, deixou, e aí vai colando e vai passando a mão, vai alisando no busto. Para ficar bem lisinho, tira as bolhas, vai passando a mão, depois passa uma camada de cola, espera secar. Não vale usar secador, já tentamos. Você estraga seu trabalho porque vai criar bolha. As camadas, de vez de elas secarem unidas, elas vão criar bolhas em algum lugar e você vai perder seu trabalho. Então, você acha que você vai adiantar? Não vai adiantar, deixa secar naturalmente. Faz a camadinha em um dia, faz 4 camadinhas em um dia, deixa secando, aí no outro dia você vê se está mais seco, aí você vai dando outra camada, mas não sequem com secador. Depende do papel que você usou, às vezes são 6, 8, 9 camadas. Esse trabalhinho, cola com água, craft, jornal, craft, filtro de café. Então, aqui, mais ou menos no trabalho da Beth, tem umas 5, 6 camadas já. Ela já está quase pronto para a gente cortar com o estilete para abrir aqui nas costas. Mas olha ela fazendo um trabalho de formiguinha aqui. Então, a paciência, escuta a música, eu adoro, eu acho um trabalho terapêutico fazer. Você está fazendo, você está alisando, você está visualizando o seu trabalho. É muito gostoso esse processo, mas ele é um pouco demoradinho, porque você tem que esperar secar. Aqui também a Lúcia e a Beth fazendo, ó, aqui é uma camada de craft, olha já como fica bonito, e elas escolheram, você viu que a manequim dela é de corpo, de meio corpo, ela escolheu pegar essa parte que tem até um bumbum aqui, por quê? Ela vai recortar aqui no final, quando secar, vai cortar com o estilete para poder abrir, e ela quer que tenha essa curvatura no desenho do corcelê dela. Aqui um outro aqui feito com papel, aqueles panfleto de supermercado. Fica também super bonito finalizar assim, viu, gente? Passando a cola com as camadas e deixa ele por último, também fica muito bonito. Ele cria uma estampa interessante. Aqui é só para vocês verem como está o trabalho. Aqui para vocês verem como ficou com o craft escorrendo cola. Deixem secar. Quando chegou assim, se está muito aguado, coloca mais cola, mas deixa secar, vai passando a mão, não deixa criar bolha. Aqui depois de seco, aí o que acontece? Ela cortou atrás, aqui tem frente, verso e lado. Ela cortou. Como que você tira, gente, se fica duro? Ou você já calcula um espaço, empapela, deixando já um espaço com a régua ali, quando você começou o seu projeto, ou depois você passa um estilete com cuidado e vai cortando com calma, que dá certo. Demora,
Para cortar demora, mas vai com cuidado que dá para você abrir. É papel, é empapelamento. Abriu e estourou, aí você fala, ai meu Deus, tá parecendo um figurino de época. Tá parecendo. Não, é óbvio, porque ele pegou a forma da manequim, aí você estourou, você abriu. Então, dá para você criar figurinos de época, dá para você fazer outros conceitos. Mas não fiquem assustados, não, porque a gente vai conseguir moldar para o corpo da modelo ou para o seu corpo, tá? Mas aqui só foi para demonstrar como sai, para você não ficar assustado. Então, ela tirou de lá, da manequim, recortou, e aí ficou assim, aqui ainda vai ter um trabalho de cortar, tá vendo? Onde pega as axilas para não machucar, você vai cortar toda essa parte, você vai arredondar ou vai deixar reto. Aqui vocês vão ver, a gente vai moldar, vai cortar as costas para poder ir moldando no quadril dela. Aqui é depois daquele processo que já foi, né, recortando, criando a forma mais para o corpo da modelo. Aqui é a finalização da peça no conceito de fechamento. Aqui elas estão furando para colocar o ilhós. O ilhós, vocês podem procurar um tutorial, vende em qualquer lojinha de artesanato, é uma pistolinha que você coloca umas argolinhas de metal e aperta na peça. É muito legal, que dá um acabamento legal, fica bonito esteticamente. Então, vende em papelaria, em materiais de artigos de artesanato. Então, aí aqui as meninas furando, tem que furar antes de colocar. Tem tutoriais explicando como usa no YouTube. Então, é legal depois vocês olharem e comprarem essa maquininha. É super baratinha e vale a pena para dar o acabamento na peça de vocês. Então, aqui está mostrando as meninas fazendo esse processo. E aqui é o resultado final, né, das meninas que escolheram essa estética que é no papel craft com cola, ou com jornal, ou com as estampinhas de revista. Elas impermeabilizaram, aqui só falta cortar, tá vendo? Tá irregular, mas você também pode escolher esteticamente isso ou não. Mas olha como fica bonito com o ilhós. Aqui a gente escolheu fazer bem próximo, porque estava perfeito essa modelagem para o corpo da modelo. Então, a gente colocou o ilhós bem próximo um do outro. Por quê? Para passar a fita e ficar bem apertadinho e sem esgarçar. Porque às vezes você coloca muito longe e na hora que você vai colocar, vai apertar, a fita, o elástico vai estourar. Então, toma cuidado. Tenta colocar mais próximo os ilhoses, tá? Para você passar a fita. Aí é lógico, você tem que comprar um ilhós do tamanho que você já previu que você vai usar. O elástico, ou fita, e tem as gramaturas lá, né? Mais apertadinho, tipo esse aqui, que é para usar o elastiquinho, ficou super bonito. Então, é para vocês verem o acabamento. Aqui, esse aqui do lado, vocês veem que é duplo. Também, porque a gente quer fazer uns desenhinhos lá duplo, então vocês vão ver mais adiante. Olha que legal esse acabamento. E agora, depois que você fez, né, seu corselet, colocou os ilhós, já viu como vai amarrar, já está com umas ideias conceituais para aplicar, né, na base do corselet, porque às vezes você pode fazer um experimento de fazer ele na cor cru, na cor nude, deixar ele cru daquela forma, com material, com a última demão de canson, de qualquer material de papel que você utilizou, né? Você pode terminar com de jornal também, de craft, que fica lindo, né, com as degradê de cor, mas você quer também usar com tecido. Então, fotografa primeiro ele naquela forma, vocês viram que fica lindo no editorial, e depois aproveita para fazer aplicações. Aqui eu estou mostrando nesse primeiro, é aquele trabalho que vocês viram da Sabrina, né, que ela escolheu retalhos, ela usou também a pintura, né, para deixar o degradê próximo do tecido que ela escolheu. Então, é que ela está pintando, né, com tinta de tecido, já que isso aqui é um tecido. Então, ela fez a aplicação daqueles tecidos de faixa de tecido e de aviamentos. Então, é para vocês verem que depois você pode misturar técnicas para fazer o acabamento. Aqui é aplicando renda. Então, você pode pegar rendas e recortar as rendas. São rendas de flores, você recorta em flores e aí vai aplicando. Então, é isso que a dona Lúcia está fazendo no corselet
dela, ela está aplicando essas rendas sobrepostas e de cores diferentes, degradês de amarelo no corselet dela. Então, vocês conseguem ver isso. Voltando no trabalho da Sabrina, né, que essa foto era para mostrar anteriormente, olha aqui. Aqui ela pegou, né, a manequim, ela tinha fotografado nude, o corselet na cor nude, no seu material original, mas ela falou, não, agora eu quero fazer uma criação com tecido, e aqui que ela começou, ela pegou os tecidos, colocou, será que combina, será que não combina, e assim que você vai ajustando, é o seu gosto, vê como você vai distribuir esses elementos, esses materiais, pode ser tampinha de garrafa, também fica muito legal você colocar aviamentos enrolado na tampinha e aplicar, botões, você recorta tecidos e aplica os botões e depois você pode com cola quente aplicar no bolso, fica muito legal. Então por isso que eu falei, tudo é reaproveitado, né? Às vezes você vai jogar um casaco fora e tem nunca jogue fora, né? Doe ou recorte os tecidos. Você guarda todos os botões que um dia você vai usar para sua criação. Então você pode aplicar nesse caso nos corselets. Aqui é a Beth finalizando aquele corselet super bonito que ela usou. Também, ó, cola quente, recorte, trança. Então, é um processo seu, é muito gostoso, porque é um processo íntimo, é um gosto pessoal, ninguém vai ter um corselet igual ao seu, porque você vai usar materiais que às vezes já nem tem mais em lugar nenhum, um tecido que já não é mais fabricado, e você vai aplicar no seu corselet. Então, é muito a sua personalidade ali. Olha aqui a Beth com a cola quente aplicando as pedrarias, as pérolas, para dar um acabamento no corselet dela. O Lucas fazendo aquele corselet que vocês viram, um editorial super lindo, né? E ele com movimentos aqui, ele está mostrando como ele fez. Ó, ele tinha vários tecidos. A gente fica louco no caos de cores, querendo usar tudo. Aí você vai filtrando, você está lá, vai vendo o que combina, qual é o seu conceito para aquela criação. Aqui é aquele corselet azul também que eu mostrei para vocês, que foi em homenagem a Iemanjá. Olha que linda, sobreposição de rendas de pintura à mão. Então, se você sabe fazer pintura à mão, aplica nos tecidos, coloca outro aviamento. Olha que lindo ficou esse corselet. Então, tudo que você sabe de trabalhos artesanais e você tem curiosidade, vá aprender nos tutoriais que tem na internet de tingimento e tudo, e aplica no seu trabalho. Esse corselet é a prova disso, olha que bonito que ficou. E aqui, para finalizar, eu já tinha mostrado esses 3 corselets, para mostrar a diversidade de ideia, de aplicações, para vocês terem inspirações, né, para ter essa vontade de criar, ainda mais quando é artista e é artista autoral. Então você tem várias ferramentas hoje na internet para se inspirar, né, catálogos de criação, você tem tutoriais para aplicar técnicas, aprender. Então está tudo aí em mão. Se você tem esses materiais básicos, vocês vão conseguir produzir esses corpetes, esses corselets para os seus espetáculos, vocês vão conseguir fazer performances editoriais de moda, muito pessoal e único. Então, eu espero ver o trabalho de vocês, eu espero que vocês aproveitem muito essas ideias e procurem. E aí, se vocês tiverem alguma ideia e quiser compartilhar, quiser conversar, vocês sigam o nosso trabalho na Companhia Nova de Teatro. A Companhia Nova de Teatro está nas redes sociais, está no Face, no Instagram. Então, é só vocês procurarem, qualquer coisa vocês podem escrever para perguntar sobre materiais e ver os nossos arquivos de espetáculos. Ao final foram 19 espetáculos, contando com as performances que a companhia realizou ao longo desses 21 anos, e eu também, enquanto figurinista, como designer de moda, também tenho meus materiais, vocês podem procurar o meu nome nas redes e ver alguns projetos que eu realizei. Então, eu agradeço vocês estarem comigo até agora, e eu fico muito contente de compartilhar o trabalho dos alunos que participam de várias oficinas que a gente oferece. E então eu espero um dia ter você
nas nossas oficinas presencialmente para a gente poder experienciar essa maravilha que é criar corcelês. Muito obrigado e até mais.